Sejam bem-vindos. A Prime Gestão e Treinamento Corporativo criou esse espaço para poder compartilhar informações obtidas com seus clientes e a divulgar produções acadêmicas referente ao tema. O tema de hoje é muito interessante, o Plano de Ação 5W2H. Muito conhecido, muito difundido em quaisquer empresas, seja ela pequena, média ou grande, mas nós observamos que algumas empresas o utilizam de uma forma mais eficaz e outras nem tanto. Então, a ideia desse vídeo é trazer algumas dicas de como você utilizar esse plano de uma forma mais eficaz possível. Ok? Inicialmente, temos que entender o que é esse plano de ação, né? Então, esse plano de ação 5W2H é uma ferramenta que permite uma abordagem estruturada, ou seja, uma abordagem que tenha começo, meio e fim. Mas sobre o quê? Bem, pode ser uma abordagem estruturada sobre uma padronização de uma atividade, de um processo. Nós falamos hoje muito em melhorias, né? Mas nós só podemos melhorar um processo que esteja estável. E para ele estar estável, ele tem que estar padronizado. Então, o 5W2H pode ajudar bastante nesse processo. Também ele pode nos ajudar em como definir o problema, como declarar, como entender o problema. Por incrível que pareça, nós visitamos algumas empresas onde, quando nós questionamos sobre o problema, existe uma dúvida generalizada. Então, o 5W2H também pode nos ajudar nesse sentido. E também, que é o nosso foco do vídeo de hoje, será em criar um plano de ação abrangente, ok? Este é o foco deste vídeo. Vamos lá. Para entendermos a aplicação 5W2H, inicialmente a gente vai contextualizar um problema. E para isso, vamos utilizar a ferramenta 5 porquês, ok? Vamos lá, um problema muito comum que de fácil entendimento. O problema: o cliente reclamou do atendimento do garçom no restaurante XY, ok? Então, existe um restaurante, esse restaurante teve um cliente que fez uma reclamação. E agora estamos analisando o que é possível ser feito para melhorar essa situação. Então, a primeira questão é: por quê? Né? Por que o cliente reclamou do garçom? Vamos entender o problema, né? Algumas empresas simplesmente, vamos colocar um outro garçom ali. Isso não resolve nada, pessoal. Isso é só o efeito. A gente tem que entender a causa raiz, ok? Esse é o nosso objetivo aqui, nesse instante. Então, por que o cliente reclamou? Porque o cliente teve que esperar muito tempo para receber o seu pedido. Então, você vê, você fez uma pergunta do porquê, você teve uma resposta, e essa resposta a gente vai fazer a seguinte pergunta, a segunda. Por que o cliente teve que esperar muito tempo para receber o seu pedido? Porque o garçom esqueceu de enviar o pedido à cozinha. E por que o garçom esqueceu de enviar o pedido à cozinha? Ele esqueceu de enviar porque ficou nervoso devido à quantidade de clientes para atender. E por que ele ficou nervoso devido à quantidade de clientes? Porque era seu primeiro dia e não recebeu treinamento. E por que ele não foi treinado quando foi contratado? Porque a política da empresa é aprender trabalhando e manter os empregados mais antigos à disposição. Então, quer dizer, quando eu tiver dúvida, pergunta. Não estamos aqui questionando se a política é certa ou correta, mas nós, como profissionais que trabalham com soluções de problema, nós temos que avaliar, analisar criticamente todos os processos, pessoal, todos os procedimentos, e entender o que pode ser feito para melhorar. Nessa questão, essa política provocou esse problema. Então, ela tem que ser alterada, né? Porque até é fácil entendimento. Imagina uma pessoa que está começando o seu primeiro dia de trabalho, né? Muitas vezes ela vai com aquela emoção, aquela carga emotiva a tal nível que o que ela quer mostrar que ela sabe. E isso faz com que ela não pergunte, mediante uma dúvida, e isso pode causar um problema, que é o que causou aqui, ok? Bem, então para isso nós vamos sabendo, já temos o problema, já temos a causa raiz do problema, agora temos que criar um plano de ação, que é o objetivo desse vídeo. Mas antes disso, temos que definir objetivo, indicador e meta, ok? Todo plano tem que ter isso, pessoal. Então, objetivo, né?
o cliente estar satisfeito com o atendimento do garçom. Né? Não tem número, não tem nada. É assim mesmo, é um desejo. Né? O objetivo é um desejo. Nós temos que melhorar isso agora. Né? Então, qual que é o meu desejo? Qual que é o meu objetivo? O cliente está satisfeito com o atendimento do garçom. Como que eu vou medir isso? Né? Por meio de indicadores. Então, eu vou ter o primeiro. Eu vou ter uma pesquisa, que vai ser deixado uma pesquisa sobre a mesa, vai ter um QR Code que o cliente vai lá, acione e vai responder umas questões, mas sabemos que nem todos, né, se dão a esse trabalho de responder. E nós temos um segundo indicador, que é o quê? É o próprio gerente visitar as mesas e fazer alguns questionamentos, né? E com essas perguntas, ele ter um feedback sobre o trabalho dos garçons. Bem, perfeito. Agora, lembra que eu falei que o objetivo é um desejo? Ele é um desejo. Para ele se transformar numa realidade, eu tenho que ter meta, né? Então, minha meta para o meu objetivo é o quê? O indicador o A, né, que é a satisfação do cliente. Eu vou ter que ter uma meta maior que 90% e o prazo até sexta-feira. E para o bate-papo, né, nas mesas, eu vou ter que ter 0 reclamações a partir da próxima sexta-feira. Então veja que a meta, diferente do objetivo, ela te quantifica e te fala quando, ok? Isso é muito importante. Bem, entrando propriamente no plano, né, nós podemos observar que nós temos ali um plano de ação que tem lá o what, o que é o que, why, por quê, how, como, where, onde, when, quando, who, can, how much, quanto. Né? Então, esse vai ser o nosso plano de ação. Cada um deles tem uma especificidade que eu vou explicar conforme vamos preenchendo. Agora, a sequência, né? Antes de nós ensinarmos a sequência, quem vem primeiro, quem vem depois. Então, nós percebemos diversas formas diferentes que é comumente utilizada. Mas essa sequência que vocês estão vendo no vídeo é aquela que nós encontramos que melhor representa e melhor fica descrito, ok? Bem, então, o que? O que é a ação, pessoal? É um verbo, né, no infinitivo, treinar os garçons que estejam ainda em experiência. Então tem que ser claro, tem que entender o que vai ser feito, né? Treinar os garçons. E por quê, né? Pessoal, por quê? Veja só. O porquê é extremamente importante, porque todas as pessoas envolvidas no plano, aquelas que participaram da construção do plano, ou aquelas que não participaram, mas estão envolvidas no processo, elas têm que saber a razão, têm que saber o motivo. Esse é o primeiro ponto fundamental. E o segundo fundamental é o seguinte: quando você escreve algo e você escreve o porquê desse algo, você se autoquestiona. E após esse questionamento, você pode continuar com a ação, você pode melhorar a ação, você pode abortar a ação. Então é muito importante esse questionamento, ok? Como fazer? Né? O como fazer, pessoal, se você não tiver isso muito bem detalhado, cada um vai fazer como achar melhor. E imagina, vira uma casa da mãe Joana, né? Ainda não pode. Então, muita atenção. Você tem que descrever com cuidado como será feito esse treinamento, né? Como será feita essa ação, o treinamento no nosso caso. Então, vai ser feito 2 horas por dia, durante 3 dias da semana, antes do expediente, e vai ser abordado os fatores comuns para o bom atendimento. Onde será feito? Onde a ação vai ser implantada? No próprio salão do restaurante. Quando? No dia 23/12. Pessoal, quando se diz respeito ao prazo final. Então, imagina que sua ação vai levar 3 dias. Dia 10, 11, 12. O seu prazo aqui é dia 12. É o prazo de fechamento, ok? E quando você vai fazer o follow-up? No dia seguinte, né? O primeiro dia posterior. Então, nesse caso aqui, está no dia 23/12, seria no dia 24. Mas, obviamente, pessoal, você não vai deixar para fazer o follow-up, um único follow-up, no prazo, né? Ao final do prazo. Você não vai fazer isso. Porque você pode ter surpresas desagradáveis. Não é você o responsável pelo plano, então você tem que fazer um follow-up com uma maior frequência, com um período menor. Por exemplo, se a sua ação tem 10 dias para se concretizar, vá lá no segundo dia, no terceiro dia, depois vai no quinto dia, vai no sétimo dia.
Por quê? Porque se você encontrar algo que venha a ser um problema, que vai impactar na realização da ação, você tem tempo para ainda fazer o que é necessário, perfeito? Então, faça antes do follow-up. Quem? Aqui eu vejo muitos planos, é muito comum ter lá, departamento financeiro, departamento de marketing. Ok, e aí, você vai cobrar quem? O gerente, o supervisor, o analista? Pessoal, minha sugestão fortemente é que o quem seja o nome de uma pessoa, ok? Essa pessoa não necessariamente é aquela que vai fazer a ação, mas ela é responsável por responder à ação. Vou dar um exemplo. Imagina que a ação seja a manutenção de uma máquina. Quem vai fazer a manutenção é o mecânico, mas quem está respondendo no plano é o coordenador. Então, o nome no plano é o nome do coordenador. Ele que é responsável pela ação. Mas você vê, quem vai fazer a ação é o mecânico. Mas o mecânico ele não participa das reuniões. Então, é o coordenador. Então, muito cuidado com isso, tá? O quem é aquele pessoa responsável por responder o status da ação. Tá bom? Ele pode ou não ser a pessoa que vai fazer explicitamente a ação. E quanto extremamente possível, tá? O quanto os R$ 550, porque aqui foi feito hora extras, né? Esse treinamento foi feito hora extras. Então, veja que a primeira ação, ela ataca já, primeiramente, vamos pegar todos os nossos garçons que estejam novatos, que tenham dúvida, e vamos tirar a dúvida deles, sabe? Então, essa é a primeira ação. Mas você vê que isso não resolve tudo, né? Lembra nosso 5W2H. Depois, alterar a política, pessoal. Lembra que a gente falou que a política era a causa raiz? Então, vai definir o quê? Vai incluir um padrinho durante a experiência, né? Então, para agilizar, né? E ter uma pessoa que possa tirar dúvidas rapidamente, né? Então, cada novato terá um garçom sênior trabalhando próximo, né? Então, já vai alocar um padrinho para esse garçom recém-contratado, pelo período de experiência, que vão trabalhar ali um próximo ao outro, né, no próprio salão do restaurante. O prazo, no dia 20, e a Rosana que definiu isso e não vai ter custo nenhum. Bem, continuando, a gente viu que eles criaram algumas pesquisas também, né? Então, criar pesquisa de satisfação para mensurar o nível de satisfação, ok? Será disponível lá um QR Code que vai ficar nas mesas, né? No dia 23/12, vai ser a Renata do TI e vai ter um custo aí de R$ 250, né? E vai ter aquele a segunda pesquisa, que vai ser o próprio gerente, né? Conversando nas mesas, né? E essa vai ser a partir do dia 20/12, a própria Rosana, sem custo adicional. Então, vê que criamos um plano de ação, 5W2Hs, né, com alguns detalhes que eu passei, atacando o problema, que é o garçom não treinado, atacando a causa raiz, que seria a política, perfeito? Muito claro, sem deixar dúvidas. Algumas dicas finais são o seguinte: entender o problema, pessoal. Tem que entender o problema. 5WH pode ajudar, outras ferramentas podem ajudar, mas tem que entender o problema. Segundo, ter a equipe certa, né? Então, se for necessário treinar, vamos treinar, mas tem que ter aquelas pessoas que realmente conheçam o processo e vão agregar valor, né? Use as ferramentas com sabedoria, né? Você conhecer a ferramenta é 20% do ato. 80% está aqui, pessoal, na nossa mente, né? Então, nós temos que usar com sabedoria. O plano de ação é um documento vivo, pessoal, né? Então, você tem que questionar sempre, reavaliar o que pode ser melhorado, né? E, por fim, né, e muito importante, divulgar o que foi aprendido, né? Essa é uma forma, lições aprendidas maravilhosa, que você divulga para todos. Isso pode ajudar muito a evitar novos problemas. Bem, aproveitando, em breve, a Prime vai lançar um treinamento online, né, aulas gravadas, de soluções eficazes de problemas, do 0 a 95%. Então, quer dizer, vai ser mais de 20 ferramentas que vamos utilizar aqui. Quando a gente fala do 0 a 95%, que é o quê? Vamos trazer para pessoas que não têm compreensão nenhuma, né? Zero sobre tratativas de problemas, e vamos trazer eles até 95%. Por que 95%? Porque, segundo até a doutora Ishikawa, uma vez disse, falou que em todas as organizações, ferramentas básicas
podem resolver 95% de quaisquer problemas de todas as organizações que conhecemos, pequenas, médias ou grandes. Tá? Aqui nós veremos mais de 20 ferramentas nessa forma que a gente viu o circular dos H, explicando o que é positivo, o que é negativo, dezenas de exemplos de aplicações, inúmeras dicas de soft skills, né? Porque o hard skills é conhecer a ferramenta, mas soft skills é como você vai se postar, né, diante das outras pessoas, porque a gente não faz nada sozinho, né, gente? Nós precisamos das pessoas, né? Segue nosso contato para maiores detalhes e quaisquer dúvidas. Estamos à disposição. Muito obrigado.